Fomos ao encontro de Rogério Mota, presidente da Associação de Basquetebol de Lisboa, para saber um pouco mais sobre o estado da modalidade na região de Lisboa e mais propriamente na região Saloia. Como não poderia deixar de ser, começámos por falar sobre os efeitos da pandemia. Vamos lá ver, esta questão é uma questão que eu tenho catalogado do inesperado. Ninguém esperava que tivéssemos que ser sujeitos, em termos das estruturas organizativas, da vida das pessoas, da vida social e da prática desportiva, então ainda menos, porque podíamos pressupor que se fazer prática desportiva tem alguma coisa a ver com a saúde, e tem, mas ninguém esperava que, de facto, a partir do momento em que isto começou a ter uma propagação, nomeadamente no nosso país e na nossa zona, que viesse a limitar fortemente, enfim, até a vida quase social destes jovens. Imaginemos o que é o jovem estar habituado a ir ao seu clube fazer os seus treinos e de um momento para o outro não pode treinar diretamente no seu pavilhão, com o seu treinador, com os seus companheiros. Isto causou-nos enormes problemas que ainda hoje estamos a vivê-los em termos daquilo que é a perspectiva de adaptação que nós podemos criar e o que fazer. A pergunta que ainda fazemos a todos nós é o que fazer, é um bocadinho isso. Na altura em que as coisas começaram a tomar um recrudescimento, tivemos que cumprir aquilo que foram as normas e as decisões tomadas, tudo parou. Desde a nossa federação, que parou as competições a nível nacional, às competições regionais estiveram paradas. Quando houve uma certa abertura na perspectiva da retoma, nós tínhamos discutido muito modelos, formas de retomar. Sabemos que houve muito trabalho da parte dos nossos clubes em termos de recorrer às novas tecnologias, ao digital, a treinos por Zoom, mas isso não resolve, porque a realidade concreta dos miúdos é a prática no pavilhão, com o seu treinador, com os seus companheiros. Não sei mesmo se isso não foi um dos fatores que criou algumas inibições, porque nós na época de auge do Covid, portanto a época de 19-20, ainda conseguimos fazer as fases finais tal como estamos a fazer estas. A seguir, em março, fecharam as competições nacionais e até ao final da época de 2021 praticamente nós tivemos num momento enorme de paragem. Tivemos ali uma retoma por alturas de abril de 20, em que nós tínhamos programado alguma atividade. Quando entramos para o final da época de 2021, já em maio de 21, isto teve um boom, novamente, como se sabe, o Covid, e nós tivemos que parar um conjunto de torneios complementares que tínhamos preparado para a retoma, com todos os cuidados, sem assistência nos pavilhões, com os miúdos a treinarem ainda com alguma limitação, a terem que entrar nos espaços de treino com máscara, a terem que se desinfetar, tudo cumprindo todas as normas que estavam estipuladas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo. Digamos que foi só uma espécie de, como se costuma dizer, de um cheirinho para quem estava desejoso de voltar ao espaço de trabalho. Quando a época agora que estamos a iniciar começou e continuando a haver Covid, nós com todas as reservas programámos tudo para aquilo que é a normalidade, mas continuamos a sentir algumas dificuldades porque em muitas situações aparece às vezes numa equipa 2, 3, 4 casos, vai a equipa para casa, não vai para casa, as decisões governamentais apontam para que não haja treino a essas equipas, há confinamentos, há isolamento, quer dizer, estamos aqui numa situação muito complexa em termos daquilo que é a aposta de continuação regular da atividade. Apesar disso, nós pensamos que tivemos algumas preocupações, nomeadamente enquanto houve confinamentos, enquanto não se podia treinar, nós fizemos muita formação, quer de juízes em termos dos árbitros, quer de treinadores por Zoom, quer dizer, havia quase todos os meses uma formação, até de temas extremamente importantes, alguns ligados àquilo que era estas questões com a saúde. Tivemos um clínico sobre as condições de prática em tempo de Covid, consideramos com uma pessoa de grande referência, o Dr. José Gomes Pereira. Tivemos uma sessão sobre alimentação e os cuidados a ter com a alimentação, também com uma pessoa de referência, a doutora Cláudia Menderico, e fizemos outras formações no sentido de tentar alertar as pessoas para um conjunto de realidades. Mas como isto é concreto, é prático, é no terreno, é jogar, é ter as pessoas a fazer uma atividade, nós sentimos que ainda estamos hoje com algumas dificuldades de vencer estes processos. Vamos andando, vamos fazendo, os quadros competitivos funcionaram, estão aqui as fases finais, esta de sub-14 que estamos a fazer agora neste fim de semana em 2 sítios, na Malveira a parte feminina e no Nacional de Natação a parte masculina, encerra as 3 fases finais que temos, sub-18, sub-19, sub-16 que já fizemos no outro fim de semana, e estas. Têm corrido muitíssimo bem, mas tem havido algumas dificuldades na perspectiva de outros projetos. Este circuito e o minibasket é uma aposta que temos feito e eu diria mesmo que tenho hoje um bocado a convicção que os clubes têm que se virar fortemente para investir nestes próximos 2, 3 anos no minibasket. E porquê? Dando um dado concreto. Na época de 2019-20, nós ainda tivemos
enfim, como uma das maiores, se não a maior, em alguns anos, das associações do país, mais de 4.000 praticantes. Na época de 2021, o auge do Covid, nós diminuímos para 3.350 praticantes. A diferença está que perdemos nesse ano 700 praticantes de minibasquete. Talvez por serem os mais novos, os pais tiveram receio de os levar à prática, as escolas fechavam, os miúdos ficavam em casa, não podiam também ir aos treinos, estavam em casa, também não tinha justificação ir aos treinos, e neste momento estamos em janeiro, portanto, final de janeiro, princípios de fevereiro, e já ultrapassámos nesta época de 21-22 os 4.200 praticantes. Quer dizer que há aqui um bom trabalho, provavelmente, dos nossos clubes, na recuperação de alguns desses miúdos, talvez no recrutamento até de outros, mas com uma dificuldade que todos temos, clubes, associação, toda a gente, dirigentes, tem que perceber. Tem que haver aqui uma perspectiva mais de o foco ser neles, nos miúdos, porque há um decréscimo de qualidade na prática destes miúdos, nomeadamente nos miúdos de mini-12 e nos miúdos de sub-14. É fraco o nível de prática que têm no domínio do jogo. Nós vimos isso logo nas finais de sub-18 e sub-19, pareciam finais de sub-16 ou até, em algum caso, de sub-14, em alguns jogos, e estamos a vê-lo agora nestas finais de sub-14, que há, de facto, um domínio ainda muito débil do jogo, em termos do que é o conhecimento do jogo. Portanto, essa é a nossa aposta, é ver se, de facto, transmitimos a mensagem para os nossos clubes que a prioridade tem que ser o foco na formação dos jogadores, na aprendizagem dos jogadores, mais do que para qualquer campeonato, de qualquer resultado se possa ter, ainda que isso a gente saiba que é sempre importante para os miúdos, sempre importante para os clubes, mas o tempo a 2, 3 anos não se vai compadecer se nós tivermos um foco muito forte na formação dos nossos praticantes. Não é? Saloia TV não podia deixar de perguntar ao Presidente da Associação de Basquetebol de Lisboa, que tutela também a região Saloia, qual o estado da modalidade nesta nossa querida região? Tem sempre, desde algum tempo, tem sempre aquilo que nós podemos considerar até clubes de referência, não é? Não é por acaso que uma das fases finais regressa à Malveira, não é? Malveira tem tido um clube que é os Lobos, não desfazendo em nenhum dos outros. É um clube, digamos, quase de bairro, passa a expressão, como se costuma dizer. Um crescimento absolutamente sustentável, um número significativo de praticantes, julgo que acima dos 250 na sua totalidade. Tem vindo a progredir em termos de equipas nos vários escalões. Nós abrimos, quando foi o processo de pandemia, um escalão que era a forma de reter alguns jovens de não abandonarem a modalidade, que era o sub-21, e quando avançámos para o sub-21, alguns clubes por inscrição inscreveram-se, a Malveira é um dos casos, alguns clubes da zona de Saloia também, na zona de Cascais, na zona de Sintra, e há de facto um grupo de clubes, desde os clubes da zona de Sintra, o CBQ, o CAC, o Gdeman, são os 3 na zona de Sintra, aos clubes da Malveira, ou particularmente os Linces e de Mafra e os Lobos na Malveira, o Racing mais dedicado só ao minibasket, e na zona de Estoril a coisa nunca se perdeu, não é? O Estoril Basket mantém uma atividade também bastante significativa, e os Lombos, numa aposta que é conhecida no feminino, continua de facto a ter resultados, particularmente na formação. Nós diríamos que no feminino, provavelmente nesta fase de pandemia ainda, serão as equipas talvez mais fortes quase nos 3 escalões, sub-19, sub-16 e até sub-14, e com um grupo muito interessante de miúdas a nível do mini-basket, de mini-12, que se vê uma certa diferença, uma certa decalagem entre aquilo que é a qualidade da formação que eles têm comparado com outros clubes. Provavelmente porque tem uma incidência maior no feminino, mas eu diria que, para além das outras zonas, a zona dita Saloia, que nós temos integrada na nossa área de intervenção da associação, é até das zonas bastante significativas da prática do basquete. Temos a noção que, quer nos concelhos de Mafra, de Sintra e de Cascais, há potencialidades muito grandes para nós podermos crescer, e disso são exemplo o facto de, historicamente, já há muitos anos, temos uma cooperação em protocolo da associação com a Câmara de Cascais e com a Câmara de Sintra, e mais recentemente, desde que nós passámos a ser direção, estabelecemos esse protocolo também com Mafra, e portanto estas 3 autarquias têm dado também um apoio aqui muito interessante, muito significativo e com largas possibilidades de crescimento, desde que haja uma cooperação entre os clubes, entre a Câmara e entre a própria associação, e nós fazemos um esforço para apostar nisso, para que de facto essa zona seja uma zona que tem muitos jovens, muitas escolas e com grandes possibilidades. Nós no basquete a dizermos que queremos ser, como se costuma dizer, a primeira modalidade de pavilhão, tendo aqui agora pelo meio uma grande competição com o futsal de certeza, com os resultados que têm obtido, mas nós basquete, se conseguimos trabalhar bem com os nossos clubes, temos aqui ainda muito pano para mangas e possibilidades de crescimento.
somos a Clínica EDS, estamos aqui para o servir. Estamos em Massamá há relativamente pouco tempo, ou seja, desde janeiro deste ano. No entanto, já existimos em Odivelas há 11 anos. Estamos nas Colinas do Cruzeiro, agora em Massamá, e tentamos unificar os serviços com a Clínica Lux, no sentido de vos oferecer um serviço melhorado todos os dias. Temos clínica dentária, osteopatia, massagens, tratamentos de rosto e corpo. Temos uma variadíssima panóplia de serviços no sentido para melhorar a sua saúde. Esperamos uma visita vossa muito breve. Podem nos contactar pelo 911 540 911, podem verificar o nosso site da Clínica EDS e da Clínica Lux. Temos lá toda uma série de informações que vos poderão ser úteis. Nós esperamos uma visita vossa em breve.